Eram precisamente 21h50 de uma sexta-feira, 19 de julho de 2025, quando o silêncio do bairro mais exclusivo de Zapopan foi quebrado pelo murmúrio de 9 caminhonetes pretas blindadas. O comboio parou em frente à mansão Aurora, uma propriedade que ostentava luxo em meio à decadência de 4 anos de abandono. 35 sicários de elite do cartel Os Escorpiões desceram dos veículos, portando fuzis de assalto e equipamentos de comunicação encriptados. No comando estava o comandante Sombra, um desertor das Forças Especiais de 38 anos, cuja frieza era lendária no submundo. Eles escolheram aquele local por um motivo simples. Ninguém vigia mansões abandonadas em bairros fantasmas. O objetivo da reunião era sinistro: finalizar os detalhes do maior ataque terrorista já planejado contra a Procuradoria-Geral do Estado, envolvendo explosivos C4 e listas de execução. O que o comandante Sombra e os seus homens não sabiam era que a mansão Aurora fora comprada secretamente pelo Ministério da Defesa 6 meses antes. A casa não era um refúgio, era uma gaiola eletrônica de 8 milhões de pesos. Enquanto os sicários arrombavam a porta principal com alavancas industriais, 18 câmeras infravermelhas camufladas em molduras de gesso e microfones direcionais escondidos atrás de painéis de madeira transmitiam cada movimento e cada sussurro para uma central de monitoramento militar localizada a exatamente 4 quarteirões dali. Naquela bodega industrial descaracterizada, o general Alencar, um veterano com 30 anos de serviço, observava 30 monitores de alta definição com um sorriso contido. Os sicários avançaram pela mansão em formação militar. 5 homens guardavam a entrada, 10 patrulhavam o perímetro externo, entre o mato crescido, e 20 subiram as escadas de mármore italiano, agora cobertas por uma espessa camada de poeira cinzenta. No segundo andar, o comandante Sombra iluminou uma imensa mesa de carvalho com uma lanterna tática. "Desdobrem o mapa", ordenou ele. O aroma de umidade da casa misturava-se com o cheiro metálico de armas recém-lubrificadas. Eles tinham 15 minutos para memorizar os pontos cegos da Procuradoria. O clima era de confiança absoluta. Eles acreditavam que eram invisíveis, mas a 4 quarteirões, 300 soldados de forças especiais revisavam os seus visores noturnos e granadas de atordoamento, apenas esperando o sinal de Alencar para fechar a armadilha. Dentro da sala de 120 metros quadrados, o comandante Sombra distribuía pastas com informações classificadas. Os sicários estudavam os rostos de 17 alvos marcados para a morte, promotores, juízes e delegados que ousaram enfrentar os escorpiões. Entre os rostos estavam o do promotor Alexandre Moreno e da juíza Cláudia Herrera. Sombra apontava para as fotos com um dedo tatuado. "O ataque será na quarta-feira, às 05h30, durante a troca de turno. Temos uma janela de 8 minutos. Quero o C4 na entrada principal e no estacionamento subterrâneo", explicava ele com precisão cirúrgica. Os sicários, muitos deles jovens recrutados aos 16 anos, ouviam com atenção perturbadora. Eles não eram amadores. Eram máquinas de guerra treinadas por Sombra em acampamentos clandestinos. Enquanto isso, na central de monitoramento, o general Alencar gravava cada confissão. O áudio era cristalino. "Esta evidência vale mais que 1000 operações de rua", sussurrou ele para o seu assistente. Ele coordenava o operativo Gaiola com uma paciência estratégica que poucos generais possuíam. Ele permitira que o cartel usasse a mansão para pequenas reuniões nos meses anteriores, apenas para ganhar a confiança deles e atrair a célula de elite completa. Agora, todos os 35 alvos prioritários estavam reunidos sob o mesmo teto. Os nomes de 18 deles já haviam sido identificados por reconhecimento facial em tempo real. Todos tinham ordens de prisão ativas por homicídio e tráfico de armas.
A tensão aumentava à medida que o relógio avançava para as 23h. Na mansão, o calor corporal dos 35 homens, em um espaço fechado e sem ventilação, elevava a temperatura para 26 graus, criando uma atmosfera claustrofóbica saturada pelo cheiro de tabaco e suor nervoso. O sicário mais jovem, apelidado de O Filhote, sentiu um calafrio inexplicável. "Está silencioso demais lá fora", comentou ele, olhando para uma janela pregada com tábuas. O comandante Sombra o repreendeu duramente, mas o instinto de sobrevivência do jovem gritava um aviso que seria ignorado. Eles estavam no centro de um perímetro militar de 20 quarteirões, que fora fechado silenciosamente pela Guarda Nacional. Longe dali, em 3 bodegas industriais sem identificação, os 300 soldados de elite subiam em veículos blindados que utilizavam pneus especiais para abafar o ruído contra o pavimento. O plano era cronometrado, 4 minutos e 30 segundos para o controle total da mansão. O general Alencar consultou o seu relógio digital, 23h24. Ele inspirou profundamente e pressionou o botão do rádio. "Capitão Reis, você tem luz verde para o assalto. Repito, luz verde autorizada. Deus os acompanhe." A resposta veio imediata, iniciando o operativo Gaiola em 60 segundos. A história de Jalisco estava prestes a mudar para sempre sob o estrondo das granadas. A execução foi uma obra-prima de coordenação tática. Às 23h27, o capitão Reis deu o sinal final. Equipas especializadas em desativação rápida removeram as tábuas das janelas do segundo andar em 15 segundos, usando ferramentas elétricas silenciosas. Simultaneamente, um ariete hidráulico derrubou a porta de ferro forjado da entrada principal com um único golpe violento. Antes que qualquer sicário pudesse reagir, 6 granadas de atordoamento foram lançadas para o interior da sala principal. A detonação foi devastadora. Uma explosão de luz branca de 8 milhões de candelas e um estrondo de 180 decibéis que estourou os tímpanos dos criminosos e destruiu o seu equilíbrio sensorial. O caos durou apenas 4 segundos, o tempo exato para os soldados de elite entrarem por 5 pontos diferentes. Eles saltaram pelas janelas e invadiram as portas gritando: "Exército Brasileiro! Todos ao chão!" Com escudos balísticos, formando uma parede impenetrável, e fuzis equipados com lanternas de alta potência, os soldados avançaram pela fumaça residual. O comandante Sombra tentou alcançar o seu fuzil, mas a desorientação era total. Sentiu o cano frio de uma arma na sua nuca antes mesmo de conseguir focar a visão. "Não se mova ou eu disparo", rugiu um soldado. Em 90 segundos, todos os 35 sicários estavam deitados de barriga para baixo, com as mãos presas por algemas de aço reforçado. Lá fora, os atiradores de elite posicionados nas coberturas vizinhas inutilizaram os pneus das 9 caminhonetes do cartel com disparos de precisão, garantindo que ninguém escapasse. Um helicóptero Panther surgiu sobre a mansão Aurora, iluminando o jardim com um holofote de 50 mil lumens que transformou a noite em dia. O balanço foi impressionante. 35 presos, 42 armas de fogo confiscadas, 25 quilos de explosivos Separt-Lolals e os mapas detalhados do ataque que teria matado dezenas de inocentes. O capitão Reis reportou pelo rádio com a voz firme: "General Alencar, operativo Gaiola concluído. 0 baixas militares, todos os objetivos em custódia." Na central de monitoramento, o silêncio foi substituído por uma salva de palmas e um suspiro de alívio coletivo. O comandante Sombra, agora de joelhos no chão empoeirado, olhou ao redor e compreendeu a magnitude da derrota. Ele reconheceu a sofisticação da operação e percebeu que a mansão Aurora nunca fora um esconderijo, mas sim uma gaiola construída meticulosamente ao longo de meses. A raiva nos seus olhos foi substituída por uma aceitação amarga.
Ele sabia que desta vez não haveria suborno, não haveria juízes corrompidos e não haveria resgate do cartel. Vila Esmeralda fora o palco do fim da sua liberdade. Enquanto era escoltado para o comboio blindado, ele viu o general Alencar chegar ao local. A mensagem do Estado era clara: não existe refúgio seguro para quem planeja o terror. O transporte dos detidos para a prisão federal de segurança máxima foi feito sob um esquema de proteção nunca visto para evitar tentativas de resgate na rodovia. Na central da Procuradoria, a juíza Cláudia Herrera e o promotor Alexandre Moreno assinaram as ordens de prisão preventiva por 90 dias, sentindo um peso sair de seus ombros. Eles leram as transcrições das gravações e viram as fotos das suas próprias rotinas diárias marcadas para a execução. O sentimento de gratidão aos 300 soldados era indescritível. Moreno iniciou imediatamente a construção dos casos individuais. A evidência era irrefutável. Vídeos, áudios e os documentos físicos confiscados na mansão garantiam sentenças superiores a 500 anos de prisão acumulados. O impacto no cartel, os escorpiões, foi medível e imediato. Com a elite da sua célula de execução capturada, a estrutura regional entrou em colapso. O comandante Sombra, percebendo que o cartel o considerava uma perda operacional e não enviaria advogados, decidiu cooperar. Em troca de uma redução de pena de 40 para 25 anos, ele revelou a localização de outras 7 bodegas e os nomes de oficiais corruptos na folha de pagamento do grupo. A sua traição desencadeou uma segunda onda de prisões que desmantelou 6 células operativas em menos de um mês. O índice de homicídios na região de Zapopan caiu 32% em apenas 30 dias após o operativo. Um ano depois, a Mansão Aurora tornou-se um símbolo de regeneração. O Exército decidiu mantê-la como um centro de treinamento de elite, onde novas gerações de soldados aprendem táticas de infiltração e o uso de tecnologia em casas armadilha. O bairro, antes fantasma, voltou a ter vida. As famílias, sentindo-se seguras pela presença militar constante, retornaram às suas casas e o comércio local reabriu. O general Alencar, agora promovido a coordenador nacional de inteligência, inaugurou um monumento de bronze no jardim da mansão com os nomes dos 300 soldados que participaram daquela noite histórica. A placa dizia: Operativo Gaiola, a inteligência que superou a força. Esta história da Mansão Aurora ensina-nos que a justiça não se conquista apenas com força bruta, mas com paciência, estratégia e a coragem de antecipar os passos do mal. O crime organizado prospera na escuridão e no silêncio das propriedades abandonadas. Mas quando o Estado decide iluminar esses cantos com inteligência e tecnologia, o medo muda de lado. Se esta história de coragem e estratégia militar te impactou, peço-te 3 coisas. Primeiro, deixa o teu like para que esta vitória da justiça chegue a mais pessoas. Segundo, subscreve o canal para não perderes os próximos relatos épicos de heróis anônimos. E terceiro, deixa nos comentários: você acredita que estratégias como a da Casa Armadilha são a solução definitiva para derrotar o crime? O que mais te impressionou neste operativo? Queremos ler a sua opinião. Vemo-nos na próxima história.